Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. É uma alegria estarmos de volta com o nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos entrar na lição número 13. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre espírito, alma e corpo. Estamos falando sobre a formação do ser humano. E nós vimos até aqui que são 3 centros pessoais independentes, estanques nas suas funções. A função do espírito é entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, é a ligação com os céus, é o canal de comunicação com Deus. Na alma está a minha personalidade, as minhas emoções, a minha vontade, o meu centro decisório. Na alma também encontro os meus sentimentos, as emoções. O corpo é a parte física, onde eu entro em contato com as coisas materiais através dos 5 sentidos. Então nós vimos que são 3 partes diferentes, com funções diferentes, e uma não substitui a outra. Mas aqui nós vamos fazer uma pergunta. Se alguém não tiver alma, pode falar que é um ser humano? Ou se ela não tiver espírito, ou se não tiver corpo? Então, a ausência de qualquer uma dessas partes tiraria de nós a nossa humanidade. O ser humano é espírito, alma e corpo. Então, um homem, para ser um homem completo, tem que ter as 3 partes. Quando usa cada parte, as outras não ficam isoladas. Todas interagem entre si normalmente. Quando adoro a Deus, eu inteiro estou adorando a Deus. Apesar de ser uma função específica do espírito. Quando estou correndo ou comendo, eu estou fazendo isto por inteiro. Mas são funções do corpo. Quando eu estou pensando, usando meu intelecto, eu estou agindo diretamente com a alma. Mas estão lá o meu corpo e o meu espírito. É tudo automático, instantâneo. Veja só, no começo pode ser difícil, mas é difícil de entendermos. Mas uma coisa é certa, a interação entre as 6 partes é contínua. A dificuldade de entendermos o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando a triunidade de Deus, comparando com a formação do homem, corpo, alma e espírito, não é mera coincidência. Claro, se é um mistério, a triunidade também é um mistério a triunidade humana, certo? Da mesma maneira que a triunidade divina é misteriosa. Deus assim fez o homem com um dos aspectos da imagem e semelhança com ele. A figura de um triângulo pode ajudar a elucidação. Escrevemos Deus no centro do triângulo e em cada lado Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos dizer, Deus Filho não é Deus Pai, não é Deus Espírito Santo, que por sua vez não é Deus Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas individuais agindo num só. O Deus triuno, o Todo-Poderoso. Se olhar para você, a marca de Deus está lá. Você forma uma trindade com corpo, alma e espírito. Cada uma independente, formando uma só pessoa. Daí dizemos trindade e não triunidade. Mas, na semelhança com Deus, são 3 partes. Nenhum outro ser criado por Deus é assim composto, nem os anjos. O ser humano é um ser único, é um ser totalmente diferente de todas as demais partes da criação de Deus. Podemos constatar que no universo sempre há a marca de Deus. Por exemplo, o universo é composto de espaço, energia e tempo.
e cada uma por sua vez. Também é dividido em 3 partes. No homem, essa marca forma um dos aspectos da semelhança de Deus. O homem é composto de 3 partes diferentes uma da outra, mas formam o homem. Sem uma delas, não seríamos da raça humana. Agora, como é que essas partes funcionam? O Espírito soprado no homem é o princípio da vida de Deus no homem. O que aconteceu quando o sopro de Deus tocou aquele corpo? Naquele momento, o espírito do homem foi formado. E quando o espírito do homem tocou o corpo de terra, de pó, o homem se tornou uma alma vivente. Quer dizer, o homem passou a manifestar-se na terra. A alma é o ego, é a personalidade, é a individualidade do homem. Naquele instante, o homem recebeu a sua individualidade. Nós temos que saber como funcionamos. O espírito do homem não é o Espírito Santo. Hoje, o homem que é salvo tem seu espírito habitado pelo Espírito Santo. É diferente. Romanos capítulo 8, verso 11 diz: E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mas o corpo foi vivificado pelo Espírito soprado, e o homem se tornou consciente de si, recebeu a sua alma. Na Bíblia, muitas vezes a palavra alma substitui a palavra pessoa, porque é a alma que faz com que a pessoa se manifeste. É o ego, aquele indivíduo se manifestando no mundo. A alma representa o indivíduo como ele é. Quando você fala em alguém, imediatamente na sua mente vem a imagem de tudo que esse alguém é, a sua personalidade, como você vê a pessoa. E você a vê como ela se manifesta na sua alma. Está entendendo? Aí é que está o X da questão. Essa manifestação sempre é da alma. É a alma que faz saber quem sou eu. É a minha alma que, quando eu morrer, vai ter consciência de onde eu vou estar. Porque isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, irmãos. Será que eu vou saber que eu vou estar no céu? E se a pessoa vai para o inferno, ela sabe que vai para o inferno? Sim, querido, sabe. Porque ela tem uma alma. A alma me dá a consciência de onde eu estou. Eu sei perfeitamente que eu estou aqui agora no estúdio, passando esse estudo para você. Eu tenho consciência disso. Essa consciência da minha localização, da minha condição, da minha real situação, isso é da alma. A alma que opera dessa maneira. Agora, o Espírito me faz consciente de Deus. Quando eu afirmo para você que eu creio no Deus Criador dos céus e da terra, no Senhor Jesus Cristo, no Deus triuno, no Espírito Santo, afirmo com a minha boca, porque veio para a minha mente através do meu espírito. Eu só posso estar convicto disso se vier do meu espírito, pois é no espírito que eu tenho essa revelação espiritual. Mas tem que vir para a minha mente, pois tudo vem para a mente. E falo com o meu corpo. Eu, como indivíduo, tenho convicção disso, porque veio da intuição do meu espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 e também 1 João 4, de 1 a 6. Vamos lá, 1 aos Coríntios 12, 3. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo.
Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, prestem bem atenção. Deus, quando vem habitar em nós, após a salvação em Jesus, vem habitar em nosso espírito. O espírito é a habitação de Deus em nós. Vimos com esse exemplo que manifestei algo que veio do meu espírito, passou para a minha alma. Especificamente, a minha mente foi convencida pelo meu espírito e o corpo, através da boca, verbalizou. Pelo corpo, você entra em contato com a matéria, o mundo material. Você afeta e é afetado por este mundo. Com o espírito, você entra em contato com o mundo espiritual. Você afeta e é afetado por este mundo. Mas e a alma? A alma está entre os dois, entre o espírito e o corpo. A alma é o ponto de ligação entre o corpo e o espírito. É o meu ego, a manifestação da minha pessoa no mundo. A alma, essa manifestação, vai ser influenciada de qualquer maneira, ou pelo mundo espiritual, através do meu espírito, ou pelo mundo material, através do meu corpo. Por que a alma é o ponto de ligação? Porque ela decide quem governa a minha vida. É na alma que está uma coisa chamada vontade. A vontade é o meu livre-arbítrio. Deus deixou uma soberania no homem, a soberania de escolher livremente. A alma vai escolher onde estar. Ela vai ser influenciada pelo espírito ou pelo corpo. O espírito precisa da alma para sujeitar o corpo. O espírito não pode vir direto sujeitar o corpo. Ele precisa da alma, pois é a alma que dá o comando para o corpo. Para o espírito sujeitar o corpo, a alma precisa estar submissa, sujeita ao espírito. O corpo, por sua vez, pode, se a alma for submissa, atrair o espírito para o mundo, pois o corpo pode também vir para o domínio. A alma está sujeita ao corpo e fará aquilo que o corpo influenciar. A alma está entre os dois e vai receber o caráter de um deles. Portanto, ao manifestarmos o nosso ego perante os outros, vai aparecer por quem você é dominado, pelo espírito ou pela carne. Há uma luta entre o espírito e a carne para dominar a vontade da nossa alma. Essa luta entre o espírito e carne é descrita pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, em Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 25, e também em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 17. Então, na ordem original, quando Deus planejou o homem, o que ele tinha em mente para o homem é que o espírito, influenciado por Deus, entendendo as coisas de Deus, escolhendo pela sua alma estar com Deus, aí o espírito tivesse total influência sobre a alma, que automaticamente dominaria o corpo. Então é uma cadeia hierárquica. Você está me entendendo? É uma cadeia hierárquica. E esse era o plano original de Deus, que as coisas acontecessem dessa maneira. O espírito estaria sujeitando o corpo. As coisas espirituais estariam em preeminência para o corpo. Quando hoje voltamos para essa cadeia de comando, muita coisa vai para o lugar. E de muitas coisas, nós somos libertados. Desde a maneira de vestir, até muitos outros hábitos que acharíamos impossível deixarmos. É isso que acontece muitas vezes com pessoas que tentam se santificar a partir de um comportamento estabelecido pela lei. Elas vão na sua própria força.
Então, aí é mais fácil, pelo menos teoricamente, de um pastor conduzir a igreja através de regras. Então, não vista esse tipo de roupa, não tem esse corte de cabelo e assim assado. Mas a Bíblia não nos orienta a fazer isso. Eu não posso doutrinar a minha igreja através de padrões de comportamento, através de leis que dizem pode e não pode. Não, a ordem de Deus é que nós andemos no Espírito. É o Espírito que vai operar em nós as mudanças que Deus quer que opere. Então, quando essa ordem é estabelecida, amados, é que acontece essas mudanças. Dentro dessa cadeia de comando, o corpo volta a ter o seu papel na nossa vida. Então, a alma faz a cooperação entre corpo e espírito. E o espírito deve governar através da alma. Por exemplo, o padrão é o espírito. Aliás, desculpe, o patrão é o espírito. A alma é o mordomo. O corpo é o servo. O patrão dá ordem ao mordomo e o mordomo distribui o serviço para o servo. Mas no homem caído, contaminado pelo pecado, está invertido. O patrão está lá no corpo. O corpo se submete ao espírito pela vontade da alma. O espírito não pode atuar diretamente no corpo, precisa da alma para isso. Na nossa alma é que está o problema. Mesmo aqueles que são nascidos de novo, a alma continua com a sua liberdade. A alma é livre. Só vai submeter-se à ação do Espírito Santo quando assim decidir. Nós, muitas vezes, pedimos a Deus para nos libertar de alguma coisa, mas temos que entender que Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Precisamos tomar posse pela nossa vontade para sermos transformados. Deus já fez o que tinha que fazer. Por isso, Jesus nos promete uma vida em abundância. Em João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, nós observamos aqui o quão importante é o entendimento do funcionamento das três partes, como elas interagem entre si. Maria, em seu cântico, deixou uma lição nos tempos verbais que elucidam bem a cadeia de comando vinda do Espírito, vindo da ação de Deus. Lucas 1, 46 a 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. No versículo 46, Maria usa a expressão no presente. A alma engrandece. No versículo 47, o espírito exultou. No original grego é no passado, apesar de muitas traduções para o português trazer a expressão no presente, mas no grego original a expressão está no passado. Por que que isso é o correto? Primeiro, o espírito recebeu a alegria do Senhor no passado. O meu espírito se alegrou, se exultou. Depois chegou na emoção. A minha alma engrandece, está no presente. Tudo na Bíblia tem sentido, irmãos, até os tempos verbais. Primeiro, o espírito recebeu a alegria de Deus e a alma expressou o sentimento depois. Provérbios capítulo 2, versos 10 a 11 é um outro exemplo. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. O bom siso te protegerá e o discernimento o guardará. O poder da alma é tremendo, amados. A alma é o centro da personalidade e da influência do homem. É o cerne. Ali Deus colocou o livre-arbítrio e o homem tem que exercer a todo instante o livre-arbítrio. Aí mostra que Deus não fez robôs. Deus fez pessoas livres. A personalidade, a individualidade de cada pessoa é livre. Deus é maravilhoso. Porque após entrarmos nessa cadeia de comando de novo, após a salvação em Jesus Cristo,
e usarmos o comando espírito, alma e corpo, achamos que nós é que estamos agindo, que estamos realizando as melhorias. Mas é Deus. O mecanismo é automático. O comando é do espírito. Mas houve a decisão na nossa alma de nos submetermos a esse comando. A alma é o eixo do ser. Ela vai inclinar o indivíduo para as coisas espirituais ou para as coisas carnais. Por isso a Bíblia diz que existe o homem carnal e o espiritual, porque a alma tem o poder de decidir quem é que vai governar. Mesmo nós que já temos o espírito recriado, passamos por essa luta interna na alma. Estamos num processo de crescimento contínuo, onde passamos de homem carnal para homem espiritual, através da santificação pela prática da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre nós invejas e contendas, não sois porventuras carnais, e não estáis andando segundo homens? Também Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Porque desde a infância... Não, desculpe, deixa esse texto para outra hora. Ok. Já aqui. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Então, amados, para nós concluirmos aqui, o homem não é um robô que se move sob a vontade de Deus porque Deus o programou. A alma tem pleno poder de decisão. A vontade de Deus é que o espírito controle tudo. Mas a vontade da nossa alma qual é? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. A vontade revelada de Deus é que o espírito, habitado pelo Espírito de Deus, governe. O primeiro homem, criado em imagem e semelhança de Deus, era assim que acontecia. Mas agora temos que nos perguntarmos a nós mesmos, e a minha vontade qual é? Está em linha com a vontade de Deus? É a mesma que a vontade de Deus? Ou eu estou pensando se deixo a carne ou o espírito governar? Na sua palavra, Deus nos revela a sua vontade para cada um de nós. E Deus sempre deseja o melhor para nós. Sua vontade é boa, agradável e perfeita, de acordo com as declarações do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 10, e também Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terminamos por aqui essa aula de hoje. Voltaremos no nosso próximo vídeo, já tratando da nossa lição de número 14, a queda do homem e as consequências da queda. Que Deus o abençoe, que você ande no Espírito e a sua vida possa ser totalmente colocada debaixo do controle de Deus. Não se esqueça, meu querido, curta o nosso vídeo. Se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a crescer para que nós possamos levar os nossos cursos ao maior número de pessoas possível. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus bens, seu ministério, que tudo na sua vida esteja debaixo do controle do nosso Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Panorama Bíblico.